Boa noite. Vamos dar início a mais um Cidadania e Justiça. Boa noite. Hoje no Cidadania e Justiça vamos falar sobre o tema ação rescisória. O que é a ação rescisória e qual o seu objeto? Quais são suas hipóteses de cabimento? Competência, prazo e legitimidade. E o procedimento, como ocorre? Tudo isso você vai conferir hoje no Cidadania e Justiça. Bom, alguns advogados perderam o seu direito de cobrar honorários após uma ação rescisória derrubar a ação principal. Alguns advogados que haviam ajuizado uma ação em favor de uma rádio contra a União perderam o seu direito de cobrar honorários. A ação foi ajuizada em favor da rádio acerca de uma indenização sobre a exploração de radiodifusão. No ano de 1994, a rádio venceu esse processo, porém, o valor da indenização, bem como o valor dos honorários sucumbenciais que seriam pagos aos advogados da parte vencedora, seriam estipulados na fase de liquidação de sentença. A ação se tornou definitiva no ano de 2002. Contudo, 7 anos depois, a União conseguiu derrubar essa sentença através de uma ação rescisória. Assim, no ano de 2012, a liquidação de sentença foi declarada extinta. Após esse fato, os advogados se encontraram desamparados, uma vez que perderam os seus direitos de cobrar os honorários que eram devidos. Os advogados até tentaram recorrer perante o Tribunal Regional Federal e o STJ, contudo, seus recursos não foram conhecidos. Por fim, os advogados seguem tentando recorrer agora perante o STJ, no julgamento dos embargos de divergência, um instrumento utilizado quando existem posicionamentos contrários dentro dessa corte especial. Contudo, até a presente data, o placar segue dividido e o processo segue em julgamento na corte especial. E assim, aguardamos as próximas decisões que serão tomadas nesse processo. Você ficou curioso sobre o que é a ação rescisória, capaz de reformar uma sentença transitada já em julgado? Tudo isso você confere agora no nosso quadro Teleprocesso. Iniciando o nosso telecurso de hoje, aprenderemos um pouco sobre a ação rescisória. Inicialmente, vamos entender o conceito de ação rescisória. É uma ação utilizada para rescindir uma decisão transitada em julgado, sendo assim um meio de impugnação da decisão judicial que se desenvolverá em um processo distinto do qual a decisão impugnada foi proferida. Logo, trata-se de uma ação autônoma de impugnação. É importante destacarmos a diferenciação da ação rescisória para o recurso. O recurso é um meio de impugnação cabível durante o processo, isto é, ocorre dentro de uma mesma relação jurídica processual, somente sendo cabível enquanto não existe o trânsito em julgado da decisão, uma vez que após isso a decisão se torna imutável e indiscutível. Por outro lado, a ação rescisória será um remédio processual cabível após o trânsito em julgado da decisão, uma vez que ela instaurará uma nova relação jurídica. Assim, devemos entender que a ação rescisória irá buscar desconstituir uma decisão judicial que já tenha gerado coisa julgada material, sendo considerada uma hipótese excepcional de relativização da coisa julgada, pois embora exista a estabilidade das relações jurídicas, caso a decisão possua algum vício, após transitar em julgado, é preciso existir um remédio para sanar esse problema. Logo, a ação rescisória surgirá com esse intuito, para rescindir, romper o ato jurídico que contém algum vício. Devemos entender qual será o objeto da rescisão. E esse objeto será uma decisão de mérito. O artigo 966 do CPC prevê que a decisão de mérito é passível de desconstituição por meio de ação rescisória. Destaca-se que não somente a sentença pode ser objeto de rescisória, e também a decisão interlocutória, a decisão monocrática e o acórdão. Assim, a expressão prevista no artigo 966 deve ser entendida de uma forma ampla, alcançando todas as decisões judiciais definitivas, bastando que seja uma decisão de mérito e que tenha o seu trânsito em julgado. Lembrando que a ação rescisória pode ser parcial, não necessariamente impugnará todos os capítulos da decisão. Existem algumas decisões que não são impugnáveis por meio de ação rescisória, em razão de expressa vedação legal, e são elas: o acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade,
O acórdão proferido em arguição de descumprimento de preceito fundamental, o ADPF, e as decisões proferidas nos juizados especiais. A doutrina majoritária também entende não ser cabível rescisória em decisões do processo cautelar e da jurisdição voluntária, porém há um posicionamento doutrinário que possui algumas exceções e ressalvas. Existe uma inovação apresentada pelo CPC muito importante de ser destacada, que é o cabimento de rescisória contra duas decisões que não julgam o mérito. A previsão aparece no artigo 966, parágrafo 2º, inciso 1. Assim, é cabível a ação rescisória contra decisões terminativas que impeçam a repropositura da demanda e contra decisões terminativas que impeçam a admissão do recurso correspondente. Logo, essas duas hipóteses apresentam que, embora a decisão não seja de mérito, ela também será impugnável por rescisória. Lavínia Guimarães, diretamente para o Cidadania e Justiça. Boa noite. Em continuidade, vou falar sobre as hipóteses de cabimento. Como está disposto no artigo 966 do Código de Processo Civil, é importante a gente analisar, dentro de seus 8 incisos, as possibilidades de rescindibilidade, na qual é um rol que se encontra restritivo por não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto. Com isso, no inciso 1, se tem a prevaricação, a concussão e a corrupção passiva do juiz. Conforme o inciso 1 do artigo 966, ele dispõe 3 crimes que podem vir a ser cometidos pelo juiz na condução do processo. Hipóteses essas que também se encontram no Código Penal. E é importante a gente analisar o conteúdo da decisão na esfera civil, mesmo não tendo necessidade de solução no âmbito penal, havendo sentença penal transitada em julgado. Se havendo sentença penal condenatória, terá vinculação obrigatória do juízo civil, pois havendo futura ação rescisória, o fundamento da decisão será a existência do crime. Terá vinculação do juízo civil se houver sentença de absolvição com fundamento na inexistência material de fato. Assim, a decisão penal ela não vincula o juízo civil. E como também está previsto no artigo 315 do Código de Processo Civil, em situações de concomitância entre ação penal e ação rescisória, é possível a suspensão da ação rescisória, na qual cabe ao juízo civil uma análise da oportunidade e conveniência dessa mesma suspensão. Quando for sobre decisão colegiada, acórdão, nem em todos os casos a conduta do juiz que praticar um dos crimes conforme o 966 permite o ingresso da ação rescisória, uma vez que o voto dado por esse juiz tenha concorrido por unanimidade ou por maioria. Em casos de votação unânime, tem-se a possibilidade de influência do juiz criminoso nos votos proferidos pelos outros que integram o órgão colegiado. Então, dessa forma, não é cabível quando a ação rescisória, em hipótese de o juiz criminoso proferir voto minoritário, que seja superado pelos outros votos que não se envolveram na prática do crime. Conforme o inciso 2, nós temos o impedimento do juiz e a incompetência absoluta do juiz. Então, conforme a lei, a parcialidade do juiz, ela se dá em 2 modos, pelas causas de suspeição e também pelas causas de impedimento. A imparcialidade do juiz, ela é imprescindível para a tutela jurisdicional. Assim, a suspensão do juiz, ela não enseja a ação rescisória, limitada às causas de impedimento. É dispensável a alegação de impedimento durante a tramitação do processo originário. Quanto à incompetência, a doutrina ela faz a gente entender que somente a competência absoluta do juízo é pressuposto processual de validade, uma vez que a rescindibilidade se limita a essa espécie de vício. Então, as regras de competência absoluta, elas tutelam sobre o interesse público, tendo a sua violação se tem o vício suficiente para ensejar a propositura da ação rescisória. Havendo uma sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, sendo substituída por acórdão em apelação feita pelo tribunal competente, não irá ensejar a propositura da ação rescisória. Assim, será admissível ação rescisória, ainda que o impedimento do juiz ou a incompetência absoluta do juízo tenham sido arguidos e resolvidos no processo originário. Outra hipótese também é sobre o dolo ou coação da parte vencedora e simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei. Ao analisar
o inciso 3 do artigo 966, há duas hipóteses de cabimento distintas. Cabe falar que o dolo ou coação da parte vencedora corresponde às ofensas à lealdade da boa-fé processual, mas irá ensejar ação rescisória quando o dolo ou a coação vier a impedir ou dificultar a atuação do adversário dentro do processo ou também quando influenciar o juiz, na qual pode afastar o magistrado da verdade. Assim, existe um nexo de causalidade entre o dolo e a coação da parte e também do resultado da demanda, na qual limita o cabimento da ação rescisória em casos que somente tiver a postura de má-fé da parte, que vai ser significativo ali em toda a solução do processo. De acordo com o artigo 142 do Código de Processo Civil, ele também prevê a colusão entre as partes, parecendo que tanto a realização do processo simulado como o processo com o intuito de alcançar algo proibido por lei sejam alcançados pelo dispositivo legal. Então, dessa forma, cabe ao tribunal julgar procedente a ação rescisória, condenar as partes nas penalidades de litigância de má-fé conforme o CPC. Na colusão e na simulação, sempre terá um acordo prévio entre as partes, com a intenção ali de fraudar a lei. Com isso, o inciso 4 discorre sobre a ofensa à coisa julgada. Então, nesse caso, vai se observar o efeito negativo da coisa julgada, quando é entendida como pressuposto processual negativo, na qual vai gerar a extinção da demanda sem resolução do mérito. Então, para a geração do efeito negativo, é necessário a tríplice identidade. Quando não gerado o efeito negativo e verificando duas decisões transitadas em julgado em demandas idênticas, pode ser desconstituída a decisão mais recente por meio da ação rescisória. E acontece também ofensa à coisa julgada quando o efeito positivo da coisa julgada não é respeitado, uma vez que, quando tem solução de relação jurídica protegida por coisa julgada material, cria-se uma vinculação em outras demandas que pode ser discutida incidentalmente na mesma relação. Dessa forma, a decisão que busca reincidir será proferida em demanda diversa daquela que gerou a coisa julgada material ofendida. Então, é válido ressaltar que o cabimento da ação rescisória nesse caso, ainda que o tema da coisa julgada tenha sido devidamente debatido dentro do processo originário, não afasta o cabimento da ação rescisória o fato do juízo que proferiu a decisão que ofende a coisa julgada ter feito antes da ciência da existência de outra demanda que impediria o julgamento. Da Cília Moreira, direto para o Cidadania e Justiça. Em continuidade às hipóteses de cabimento, dividimos alguns conceitos para melhor entendimento de vocês, telespectadores. Inciso 5. Violação manifesta da norma jurídica. A ação rescisória pode ser proposta quando há violação manifesta da norma jurídica. Isso ocorre quando uma decisão judicial contraria claramente uma lei ou jurisprudência consolidada. Um exemplo disso é quando o tribunal decide pela validade de uma cláusula contratual, mesmo após uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal declarar uma cláusula como abusiva. Inciso 6. Prova falsa. Outro motivo para a propositura de uma ação rescisória é a apresentação de uma prova falsa durante o processo original. Isso pode incluir documentos fabricados ou fraudulentos. Um exemplo prático é quando uma parte apresenta recibos médicos falsificados em um processo de pensão alimentícia, por exemplo, buscando aumentar os valores a serem pagos. Inciso 7. Obtenção de documento novo. A obtenção de documento novo também pode fundamentar uma ação rescisória. Isso ocorre quando o encerramento do processo original é descoberto um documento relevante que não estava disponível anteriormente e que poderia ter impactado o resultado do caso. Um exemplo seria a descoberta de um registro de propriedade falso após a conclusão de um processo de bens de partilha. Inciso 8. Erro de fato. Por fim, a ação rescisória pode ser proposta por um erro de fato,
quando a decisão judicial é baseada em equívocos sobre fatos essenciais em um caso. Um exemplo disso é quando um tribunal decide sobre a culpa de um acidente de trânsito com base em depoimentos de testemunhas que indicam no local errado do ocorrido. Assim, concluímos que a ação rescisória é um mecanismo importante para garantir a justiça e correção de decisões judiciais que, por motivos de violação da norma jurídica, apresentação de provas falsas, obtenção de documentos novos e erros de fatos, necessitam ser revisadas. Fiquem conosco para mais informações. Kimberly Ribeiro. Dando continuidade aos legitimados, eles se encontram no artigo 967 do Código de Processo Civil. O primeiro legitimado para propor a ação rescisória é quem foi parte do processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Então, esse legitimado ele pode ser o autor, o réu, o assistente, sendo que o réu da ação rescisória é a parte contrária em que se proferiu a sentença impugnada ou seus sucessores. Além disso, um outro legitimado pode ser o substituto processual. Quando há uma sucessão inter vivos ou mortis causa, esse sucessor também será um legitimado. O segundo legitimado é o terceiro juridicamente interessado. Em esse terceiro, ele deve ter esse interesse jurídico e não apenas o interesse de fato. Também é legitimado o Ministério Público, nas causas em que, se não foi ouvido no processo que era obrigatória sua intervenção, quando a decisão recidenta é feita de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei com o objetivo de prejudicar terceiros, e em outros casos em que se impõe a sua atuação. Então, o Ministério Público ele é importante, não apenas quando ele não foi ouvido, mas sim em todo o processo que precisa de sua intervenção. E também o parágrafo único retrata que, nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não foi parte. Então, quando ele não for autor, o Ministério Público ele poderá ser ouvido na ação rescisória quando ele atuar como fiscal dessa ordem jurídica. O outro legitimado é aquele que não foi ouvido no processo que era obrigatório a sua intervenção. Então, tem-se também essa ideia de legitimação passiva, em que o autor ele deve citar aqueles em que possuem relação com essa coisa julgada. Então, esse autor ele deve citar todos os litisconsortes sob pena de ocorrer até uma possível extinção sem resolução de mérito do processo. Dando continuidade, a competência ela é originária dos tribunais e depende do recurso do processo originário e também das espécies de julgamento desse recurso. Em regra, esse recurso será dos tribunais superiores quando esse recurso ele for admitido. No caso da inadmissão desse recurso, irá para os tribunais de segundo grau essa competência. E nós temos algumas exceções, que é no caso do recurso extraordinário e do recurso especial. Será competência do Supremo Tribunal Federal, no caso do não conhecimento do recurso extraordinário, nas hipóteses em que houver uma relação com a norma constitucional e principalmente quando houver essa ausência de ofensa à norma constitucional. E também será competência do Superior Tribunal de Justiça, no caso em que não houver sido admitido o recurso especial, nas hipóteses em que houver essa norma federal e principalmente também quando houver essa ausência de ofensa à norma federal. Bem, em relação a essa incompetência, quando se tem essa incompetência absoluta na ação rescisória, em regra, gera a extinção terminativa do processo. Mas contra essa ação, tem-se no parágrafo 6º do artigo 968 que os autos serão remetidos ao tribunal competente. Além disso, é importante a gente saber que no parágrafo 5º, em que reconhecida a incompetência do tribunal para julgar essa ação rescisória, o autor ele será intimado para emendar a petição inicial para que se adeque esse objeto da ação rescisória quando a decisão apontada como recidenda não tiver apreciado mérito e não se enquadrar na situação prevista do parágrafo 2º do artigo 966 e quando tiver sido substituída por decisão posterior.
Então, deve-se observar que essa emenda deve ser enquadrada apenas em relação ao objeto da ação rescisória. Em relação ao prazo, o prazo da ação rescisória será de 2 anos contados do trânsito julgado da última decisão proferida no processo. De acordo com o STJ, esse prazo será de 2 anos contados do trânsito julgado da última decisão proferida no processo, mesmo que o recurso tenha sido inadmitido. E, também de acordo com o STJ, no caso em que houver a fazenda pública, esse prazo será o fim do prazo em dobro do recurso. É importante a gente saber que o entendimento doutrinário majoritário entende que o artigo 975 do Código de Processo Civil, ele possui apenas um termo inicial, sendo o trânsito julgado da última decisão proferida no processo, mesmo que haja essa coisa julgada material parcial. Então, ele continua sendo o trânsito julgado da última decisão proferida no processo. Além disso, o caput traz apenas o termo final e não o termo inicial. De acordo com o parágrafo 1º, é prorrogado até o primeiro dia útil imediatamente subsequente. O prazo aqui se refere ao caput, quando expirar durante as férias forenses, recessos, feriados ou em dia em que não houver esse expediente forense. É importante saber que esse prazo ele é decadencial, ou seja, ele não será interrompido ou suspenso. A única hipótese de interrupção ou suspensão é quando houver, no caso de a relação jurídica ela estar completa. Esse prazo da ação rescisória ele não flui em desfavor dos incapazes. Então, é preciso, nessa perda da incapacidade para esse prazo começar a correr. Além disso, nós temos algumas situações especiais, que é o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. No parágrafo 2º, é no caso de fundada a ação no inciso 7º do artigo 966, o termo inicial ele será da data de descoberta da prova nova, observando o prazo máximo de 5 anos, contados do trânsito julgado da última decisão proferida no processo. E o parágrafo 3º traz em que, nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo ele começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo a partir do momento em que ele tem ciência dessa simulação ou da colusão. Terminados esses aspectos, eu agradeço. Gília Lima, diretamente para o Cidadania e Justiça. Dando prosseguimento ao quadro, vamos abordar quanto ao procedimento da ação rescisória. Vale como observação inicial que vigora nessa o princípio da inércia da jurisdição, exigindo a provocação de um dos legitimados do artigo 967 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o endereçamento da ação rescisória seja feito a um tribunal. Havendo vício quanto a este, criará uma incompetência absoluta, que, reconhecida, deve-se remeter ao tribunal competente. Cumpre destacar a existência de 2 juízes de admissibilidade: o juízo recidendo, que consiste no pedido de rescisão do julgado impugnado, e o juízo rescisório, que trata-se do pleito de um novo julgamento. Nesse sentido, na ausência do pedido rescisório, o tribunal determinará a emenda da petição inicial, em razão do princípio da instrumentalidade das formas. Excepciona-se a acumulação de pedidos quando a ação rescisória versar sobre a desconstituição de julgamento proferido por juízo impedido ou absolutamente incompetente, bem como acerca de decisão de mérito que ofender coisa julgada. Desse modo, a pretensão do autor se limita à rescisão do julgado. Para impetrar a ação rescisória, é necessário que o impetrante faça um depósito no montante de 5% do valor da causa, limitado ao teto de 1.000 salários mínimos. Este se converterá em multa e será revertido à parte contrária, na hipótese de decisão unânime de inadmissão ou improcedência do pedido. Assim, é um modo de evitar abusos de tal instituto. Todavia, a exigência de um recolhimento de caução prévio é dispensado para a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, as suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e àqueles que tenham obtido o benefício da gratuidade da Justiça. Para a propositura da ação rescisória, existem documentos indispensáveis, como a cópia da decisão que se busca rescindir e a cópia da certidão do trânsito em julgado. Isto posto, passemos a abordar as reações do juiz, que poderá indeferir a inicial com base no artigo 330 do Código de Processo Civil e quando não for realizar o depósito prévio. O indeferimento pode ocorrer por decisão monocrática do relator, hipótese em que caberá o agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Fora isso, a previsão expressa da aplicação do julgamento liminar de improcedência com fundamento no artigo 332 do Código de Processo. Outro assim, cabe salientar que o réu apresentará a contestação em prazo determinado pelo juiz entre 15 e 30 dias.
Ressalta-se que há entendimento em sentido da aplicação do prazo em dobro para a Fazenda Pública e para litisconsórcios com procuradores de escritórios distintos. Nessa contestação, será admissível a reconversão, desde que se respeite o prazo decadencial de 2 anos e que o réu realize o depósito prévio de 5% do valor da causa. Igualmente, se admite a impugnação do valor da causa e da concessão do benefício da gratuidade da assistência judiciária gratuita. Também é cabível exceções de impedimento e suspensão. Na ausência de defesa, o réu se tornará rével. Entretanto, em razão da especialidade do procedimento, a doutrina e jurisprudência entendem que não gera o efeito de presunção dos fatos alegados pelo autor. Destarte, o artigo 970 do Código de Processo Civil determina que, após o prazo para a resposta, se observará o procedimento comum. Todavia, a audiência de conciliação e de mediação não são aplicáveis, visto que a desconstituição da decisão de mérito transitada em julgado não pode ser objeto de transação. Por outro lado, a audiência de saneamento poderá ocorrer normalmente. Ademais, exigindo produção probatória, esta ocorrerá de uma só vez e a depender da complexidade de produção, como, por exemplo, provas orais e periciais, que exigem uma estrutura funcional que o tribunal não dispõe, a prática desses atos pode ser delegada ao juiz do primeiro grau. Contudo, não se aplica à produção das documentais. Via de regra, devendo a prova ser produzida em foro distinto daquele que tramitou o processo, cuja decisão se busca rescindir, não haverá necessidade de carta de ordem ser dirigida ao juízo de origem, salvo, no caso de prova documental, havendo necessidade de colhimento de depoimento pessoal, a oitiva de testemunhas ou a realização de prova pericial, será expedida a carta de ordem. Encerrada a instrução probatória, será aberta vista para a apresentação de razões finais, escritas no prazo de 10 dias. A ordem será, primeiramente, o autor, em sequência, o réu e o Ministério Público, que será ouvido apenas em hipótese de estar presente, no caso concreto, alguma das hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil. Após essa, procederá ao julgamento, cujo procedimento observa os termos do regimento interno dos tribunais superiores. Por fim, vamos tratar sobre o julgamento. Neste, o tribunal verificará, primeiro, lugar a análise da admissibilidade da ação, observando os pressupostos e condições da ação. Também analisará a causa de rescindibilidade, se possui fundamento no artigo 966 do Código de Processo. E não observado algum dos requisitos para a propositura, essa será extinta por sentença terminativa. Dessa forma, rejeitado o pedido de rescisão, o pedido de novo julgamento perderá o objeto, nem ao menos chegando a ser enfrentado. Acolhido o pedido de rescisão, cuja decisão terá natureza constitutiva negativa com efeitos ex nunc, o tribunal poderá encerrar o julgamento quando o pedido esgotar a atividade jurisdicional necessária do tribunal, quando a ação rescisória versar sobre a ofensa à coisa julgada. Outra possível manifestação é determinar a remessa para o órgão em razão de incompetência absoluta do tribunal que julgou. E, finalmente, também poderá realizar novo julgamento, em que acolherá ou rejeitará o pedido formulado pelo autor no processo originário. Meu nome é Henrique Reis, diretamente para a Cidadania e Justiça. Vocês conferiram mais uma edição do nosso quadro Teleprocesso. E com isso encerramos o nosso Cidadania e Justiça de hoje. Uma ótima noite para todos. Boa noite.